Fala pessoal do mundo automotivo, mecânica. A dica aqui do HB20 1.0 3 cilindros. Vamos tirar a caixa, né? Tira esses 3 parafusos aqui do trambulador. Tira o suporte da bateria, o módulo para tirar esse parafuso aqui da carcaça aqui. Aí vai ter 3 parafusos 17. Aí aqui é o atuador, os dois 14 do motor de partida, né? E só tirar aqui, que eu vou já tirar esses dois 19 aqui, daqui do outro lado. Deixar uma caixa bem simples essa daí. Deixar essa dica aí pra vocês, tá? Geralmente nós arreia a caixa, mas essa aqui é por aqui por cima mesmo, tudo fácil, bastante espaço. O engenheiro tá de parabéns.